Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, diz assim: E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que extorquem, são injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. E o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este homem desceu justificado para sua casa em vez do outro, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Temos aqui a famosa parábola entre o publicano e o fariseu. Parábola essa que nos ensina várias situações se nós estivermos com o coração aberto e não com conceitos já pré-determinados, pré-definidos sobre o texto. A primeira coisa muito importante é que ela fala sobre clamor. A resposta de um clamor, ela depende obviamente do destinatário. Se eu clamo para um pedaço de gesso, para uma árvore, para uma estrela, enfim, a minha resposta será limitada, será nula. Mas obviamente a resposta de um clamor depende também muito do estado do coração daquele que clama. Porque ainda que eu direcione meu clamor para o destinatário correto, para o grande e poderoso Deus de Israel, para o único Deus, se o meu coração não se portar como um coração de servo, contrito, pecador, a minha resposta também será nula. Não que ele esteja inerte, não que ele não esteja me ouvindo, mas os meus pecados farão certamente distanciamento e separação entre Deus e a minha vida, entre Deus e a minha pessoa, entre Deus e a minha oração. Interessante essa perspectiva de distanciamento. Olha para o texto. Jesus conta ali uma parábola. Ele diz que a parábola é sobre confiar em si mesmo e se auto-justificar ao mesmo tempo, desprezando o outro. Ele já dá a chave para a gente no versículo 9, ele já resume tudo. E aí ele apresenta essa história, onde ele coloca 2 homens. Interessante que até alguns bons diálogos de Jesus com os fariseus não se tinha relatos, não se tinham relatos claros quanto à personalidade dos fariseus no sentido pejorativo. Eles, muito pelo contrário, o conceito de fariseu enquanto essa ideia de pejorativo, de uma falsa religião ou de uma falsa espiritualidade surge ou se populariza muito pós-Jesus. Até então o fariseu era aquele zeloso. É muito interessante essa linha tênue entre ser zeloso e ser zeloso em Deus. A gente precisa estar atento na manhã desse dia e compreender que se de fato estamos sendo zelosos pela palavra de Deus, ou se de fato estamos com um falso zelo que nos auto-justifica. Porque se a sua suposta espiritualidade despreza os outros, se a sua suposta espiritualidade olha de cima para baixo para os outros, se a sua suposta relação com Deus te coloca num pedestal de justiça onde todos os outros, por pecarem muitas das vezes diferente de você, são olhados com um olhar de discriminação, arrisco dizer que você tem caminhado em passos largos de distanciamento, de intimidade com Deus. Não é o fato de se colocar em pé, não é o fato de colocar-se diante de Deus apontando os outros são injustos, os outros são adúlteros. E olha que loucura da relação, da compreensão do fariseu, lá no versículo 12. Eu não sou nada disso, porque eu jejuo, eu dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Vou explicar uma coisa bem rápida para você aqui, muito rápida e objetiva. A atuação de uma verdadeira espiritualidade é sempre resposta. Vamos traduzir isso aí. Nunca parte alguma coisa de nós para que Deus até então olhe como o Tiago é crente, como ele se comporta de forma espiritual. Jamais. É o Espírito Santo que nos impulsiona a jejuar, é o Espírito Santo que nos impulsiona a orar, é o Espírito Santo que nos impulsiona a ofertar, dizimar. Então é sempre algo que vem de forma reativa da nossa parte.
Nós não somos proativos em espiritualidade, a não ser que Deus nos impulsione. Uma vez Deus nos impulsionando, a gente faz. Eu não produzo frutos dignos de salvação, não. Eu produzo frutos que manifestam arrependimento, porque o Espírito Santo uma vez me tocou. E o publicano então, estando em pé, o texto diz, de longe. Ele não está perto do templo. Ele não se entende apto, disponível espiritual para estar ali. Ele está de longe do templo, mas perto de Deus. Atente para isso. De longe da religiosidade, mas muito perto em Deus. Por quê? Porque ele não tem nem condição de levantar os olhos para o céu, mas bate no seu peito, com o coração contrito, diz, Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E a afirmativa de Deus é, este homem voltou para a sua casa justificado. Esteja atento na relação, na compreensão de onde nós estamos ficando perto, de quem nós estamos perto. Muito cuidado, muita atenção e um alerta para que a gente não esteja tão perto de uma religiosidade tão cega, que seja uma igreja tão templária, que não cuide de vidas, que não seja espiritual, que não seja uma igreja de pecadores que continuam afastados desse ambiente tão somente religioso, mas muito próximos desse Deus de misericórdia e de graça. Que batamos no nosso peito hoje e falemos, Senhor, tenha misericórdia de nós, pecadores.